Hoje eu estou aqui para conversar contigo a respeito de Tantra. Existem muitos vídeos sobre Tantra, vídeos nacionais e vídeos de diversos outros autores em todo o mundo, porém este assunto, que é o assunto do Tantra, ele continua sendo uma incógnita até os dias de hoje. Então eu vou procurar falar um pouquinho sobre o Tantra, desde a sua origem primitiva, mais ou menos uns 1000 anos, até os dias atuais. Então, assista comigo este vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele terá muito para acrescentar para você. As origens mais antigas do Tantra, como ele se apresenta hoje em dia em seu lugar de origem, que é a Índia, surgiu na época medieval, há mais ou menos uns 1000 anos. Neste momento, neste período, há 1000 anos atrás, vivia talvez o maior expoente do Tantra, que na verdade que fez a reformulação do Tantra dentro daquilo que nós conhecemos hoje em dia, que foi Abhinavagupta. Antes da existência de Abhinavagupta, a estrutura do conhecimento transcendental relacionado com o Tantra, ou seja, a utilização das potências energéticas físicas com o objetivo de transcendência, era objeto e foco dos antigos xamãs da Índia antiga, que se reuniam nas florestas. Estes xamãs da Índia antiga, que se reuniam nas florestas, chamavam Kapalikas. E dentro da tradição dos antigos Kapalikas, dentro destes núcleos fundamentalmente xamânicos, as mulheres eram imbuídas ou possuídas por espíritos da floresta, por entidades primitivas e femininas, através da utilização de substâncias lisérgicas, através da utilização de substâncias enteogênicas, capazes de fazer com que elas facilmente recebessem uma entidade espiritual. E naquela estrutura primitiva da Índia antiga, nos núcleos, nas clãs destas antigas florestas, estas mulheres tinham contatos sexuais com os homens para que a sua consciência se transladasse para um nível superior, para que a energia ancestral e primitiva da sexualidade, hoje chamada de Kundalini, pudesse ascender em seu corpo sutil, criando aquilo que nós chamamos de siddhis, ou seja, os poderes subjacentes inerentes à potência humana. Isto mais ou menos ocorreu até o ano 1000, onde um grande reformador de todo este conhecimento ancestral, chamado Abhinavagupta, através do contato que ele teve com mais de 15 gurus, recebeu uma iniciação de uma mulher, através do qual ele atingiu a iluminação. Esta iniciação não era uma iniciação espiritual, como se diz nos dias de hoje, era sim, na verdade, uma iniciação de natureza sexual. E daí então surgiu a utilização da potência sexual sistematizada com o objetivo de criar uma iluminação. Então, quando nós falamos do Tantra, nós falamos de um sistema, um conjunto de conhecimentos, um conjunto científico de conhecimentos utilizando a energia da sexualidade, que pode elevar a energia da consciência humana até o nível de vacuidade. Vacuidade é um termo que é muito utilizado até mesmo dentro do budismo e de um tipo de tantra budista chamado Vajrayana, que é o momento em que o nosso ego, a nossa personalidade, se dissolve, de modo que o nosso eu individual pode entrar em contato com a grande inteligência do universo. Isso que nós chamamos de iluminação. Estas estruturas tântricas, elas eram absolutamente não duais. Quando nós falamos não dual, nós nos referimos também a um termo em sânscrito chamado Advaita. Advaita significa não dual, ou seja, é um sistema de conhecimentos que classifica a experiência humana além do bem e do mal.
o conceito do bem e do mal é absolutamente relativo e fundamentalmente ilusório. E é da consciência ou da experiência do bem e do mal, ou até da catalogação da experiência humana como bem e mal, é que surge aquilo que nós chamamos de ilusão, que em sânscrito nós conhecemos como Maya. Então, um dos pontos fundamentais do Tantra é a interpretação da existência, da experiência humana dentro de um aspecto fundamentalmente não dualista. Do mesmo modo que existiam correntes fortemente calcadas neste princípio de Abhinavagupta, e Abhinavagupta é de um momento de surgimento de um grande iluminismo de transcendência na Índia antiga, mais ou menos no ano 1000. Isto aconteceu em uma região que é onde fica a Caxemira. E a Caxemira, na Índia, era uma antiga rota de comércio, de modo que grandes inteligências e grandes culturas distintas passavam por aquela região. Curiosamente, este grande iluminismo espiritual do Oriente, mais ou menos no ano 1000, deu surgimento a outras grandes inteligências que criaram ramificações do conhecimento transcendental, como Ibn Arabi, Al-Buni, que mais precisamente Ibn Arabi foi o criador de uma linhagem, de um conhecimento que hoje em dia é chamado de escola Sufi. Tudo isso mais ou menos no ano 1000, tanto que naquela região da Índia, na região da Caxemira, se concentrou naquele período de tempo um grande iluminismo, visto que a cultura era extremamente incentivada e muito remunerada. Na estrutura governamental da Índia Antiga, no ano 1000, os eruditos eram pagos para estudarem. E o governador da região de Caxemira, governador entre aspas, porque não era esse o título empregado, para aquele que exercia o cargo de comando nesta região da Caxemira, ele remunerava os intelectuais, de modo que surgiu na Caxemira um polo intelectual extremamente desenvolvido com o surgimento do Templo de Sarasvati. O Templo de Sarasvati seria o equivalente àquilo que nós conhecemos como a Biblioteca de Alexandria, que, ao contrário da Biblioteca da Alexandria, não deixou de existir, e sim, este conhecimento foi perpetuado na tradição Sufi de Naqshbandiya e naquilo que nós conhecemos como o Tantra da Caxemira, ou muitos outros conhecem como o Tantra de Abhinavagupta. O conhecimento desta grande tradição não permaneceu somente na região da Caxemira, mas foi se infiltrando pelas linhagens budistas, atingindo então o Nepal, onde se transformou naquilo que nós conhecemos como a linhagem Vajrayana, ou a linhagem diamantina. Também se infiltrou através de monges budistas na China, onde encontrou as tradições antigas taoístas, de modo que o Tantra taoísta e o Tantra tibetano são também grandes luminares neste conhecimento ancestral. Isto você pode me perguntar, mas e o Tantra que eu conheço hoje em dia? E a massagem tântrica? Nada disso ocorria dentro destas tradições antigas, porque esta abordagem contemporânea do Tantra, e eu falo contemporânea de uma forma muito moderna mesma, surgiu mais ou menos na época hippie, com a mistura de elementos do yoga, elementos da psicologia haitiana e aquilo que era o legado de Alexander Lowen com a bioenergética. Da fusão destes elementos do pensamento oriental, do conhecimento de Reich, que primava muito pelo conhecimento, pelo estudo da energia orgástica, e também
pela bioenergética de Alexander Lowen, é que surgiu aquilo que nós chamamos de Tantra moderno, que muitas vezes não tem nenhuma relação com as linhagens ancestrais e primitivas. E a grande questão que surge agora é que a sociedade atual tem muitos problemas ligados à sexualidade devido até à sua própria herança cultural e religiosa. Na maior parte das vezes, as pessoas do mundo ocidental, elas tramitam dentro de uma cultura judaico-cristã, e nesta cultura judaico-cristã existe uma demonização da energia sexual, demonização até no sentido literal, porque tudo que estava relacionado com o corpo físico, com a sensorialidade, com o prazer físico e fisiológico, era uma coisa do diabo, de modo que as estruturas religiosas judaico-cristãs criaram 3 componentes para a retenção da consciência humana, que é medo, culpa e raiva. Estes elementos, o medo, a culpa e a raiva, são as energias que fazem com que o princípio da consciência no corpo físico fique travado na região do nosso chakra básico. E é nesta região do nosso chakra básico onde existe o sacro, que é chamado assim não por uma simples nomenclatura casual. O sacro é chamado de sacro porque os antigos acreditavam que esta região é a região mais sagrada do corpo, porque ela habita de uma forma dormente a energia primordial. Os antigos hinduístas chamavam esta energia primordial de Kundalini. Kundalini é a sede da consciência no corpo físico, muito diferentemente dos conceitos de alma, dos conceitos anímicos que a cultura greco-romana colocou. Não está no cérebro ou no coração, mas sim na base da nossa coluna. Esta energia, ela fica presa na base da nossa coluna até o momento em que o indivíduo, libertando-se do medo, libertando-se da culpa, libertando-se das suas raivas e reatividades, permite que a libertação desta potência ancestral suba pelo canal medular, chamado canal de Sushumna, que em sânscrito nós chamamos de Nadi ou Mahanadi, despertando os nossos chakras. A partir do momento que os nossos chakras começam a ser despertados, uma potência começa a ser criada dentro da nossa consciência. E quando esta energia ancestral, chamada de Kundalini, começa a circular pelo conduto central da nossa coluna, ela começa, por fim, a desbloquear os nossos chakras. Estes desbloqueios dos nossos chakras estão diretamente relacionados com as nossas estruturas de crenças, os nossos processos primitivos que mantêm a nossa consciência muito conectada com as limitações do mundo em que nós vivemos. De modo que o primeiro passo dentro do Tantra é destravar as nossas couraças musculares e psicológicas, que são, na verdade, as nossas memórias, os nossos pacotes ancestrais de memórias que muitas vezes estão associadas com a nossa linha atávica, com a ligação com os nossos pais, com as nossas mães, com o nosso primitivismo hereditário, a partir do qual a nossa consciência começa a desenvolver. Uma vez que nós vamos nos libertando gradualmente dos nossos medos, das nossas culpas, culpas estas principalmente cultivadas pelo nosso sistema de crença religiosa e pelas estruturas sociológicas que tentam manter a nossa sociedade dentro de um status quo de equilíbrio, nós então começamos a desenvolver os nossos poderes latentes. Estes poderes latentes são poderes supra-humanos chamados de siddhis. Então, quando nós temos, por exemplo, na Índia, aquilo que nós chamamos de sadhus, ou os sábios da Índia antiga, os rishis, são aquelas pessoas que de alguma maneira se libertaram destes pacotes aprisionadores de medo, culpa e raiva, fazendo com que a energia da essência da vida, a energia kundalínica, pudesse então ascender dentro da nossa coluna vertebral,
transformando-nos em homens com uma potência de supraconsciência muito maior do que o homem normal. Hoje em dia, em uma leitura moderna do Tantra, nós temos um conjunto de técnicas que objetivam o desbloqueio da nossa consciência para que, enfim, nós possamos atingir um nível de iluminação. Este nível de iluminação, ele é gradativo, porque na medida em que nós vamos nos desconectando de todas as contaminações da sociedade e buscando uma vida mais autêntica, condizente com a nossa natureza profunda interior, através do autoconhecimento, que no Tantra vem através de práticas físicas, uma vez que um dos grandes postulados do Tantra é que o nosso corpo físico pode ser uma alavanca para a transcendência. E desta maneira, dentro das práticas tântricas, nós utilizamos o nosso corpo físico e as nossas potências da energia sexual para atingirmos este estado tão almejado. Atualmente, a sociedade passa por um momento de desequilíbrio coletivo que chega em níveis de fazer com que elementos como a ansiedade e a depressão sejam considerados campos comuns da nossa experiência. Então, quando nós entramos pelo desenvolvimento tântrico, quando nós tocamos o Tantra, os primeiros degraus que nós trabalhamos é a desintegração, a dissolução de todos os componentes que fizeram com que nós fôssemos pessoas artificializadas, ou seja, psicologicamente falando, os trabalhos do Tantra têm uma ligação com a dissolução dos elementos de medo, de culpa e as nossas reatividades que fizeram com que a gente entrasse em um estado mental de desequilíbrio a ponto de não vivermos mais a nossa essência. Ou seja, esta é mais ou menos a base do trabalho tântrico, o fundamento de tudo aquilo que compõe a nossa escadaria rumo ao nosso autodesenvolvimento. O Tantra não tem ligação com nenhuma religião. O Tantra também não tem ligação com nenhum sistema filosófico no sentido de que existe uma pauta de pensamento a ser aderida. Muito pelo contrário, o Tantra é um conjunto de conhecimentos transcendentais que leva você ao encontro da sua verdade essencial, a partir do qual você se torna um ser inteiro. Obviamente, existem muitas outras coisas que podem ser discutidas e explicadas a respeito do Tantra em todos estes aspectos, especialmente dentro da prática enquanto exercício comportamental. Porém, nós vamos deixar isto para um próximo vídeo. 2 vezes por ano nós temos uma formação, e nesta formação de Tantra absolutamente prática e experiencial, nós temos uma oportunidade de viver experiências relacionadas com todos estes capítulos que nos levam inequivocadamente à nossa libertação, que no fundo é a quebra de todas as prisões, de todos os bloqueios que estão impedindo a experiência de nós mesmos. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, indique para outras pessoas que possam ser beneficiadas por este conhecimento. E se existirem perguntas que você queira fazer, dúvidas que possam ter surgido, faça nos comentários e eu terei o maior prazer em respondê-las. Até o nosso próximo vídeo.